Olá, seja bem-vindo. Estamos chegando com o JR23 na tela da TV que mostra você. Finalzão de semana está chegando. Claro, uma data muito especial no domingão. E é claro que você vai acompanhando aqui os principais fatos que acontecem não só na nossa cidade, na região, mas aquilo que também repercute pelo Brasil. Nós trazemos de maneira reduzida, resumida, na verdade, para você aqui na tela da TV que mostra você com toda a nossa equipe trabalhando para levar informação para você. Vamos conferir agora alguns dos temas que você vai ver na edição do programa de hoje. O crescimento expressivo no número de incêndios em Franca tem preocupado autoridades e reforçado o alerta para a população. Trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Esse é o tema da campanha Maio Amarelo de 2026. Importantíssima contra a equipe de Mogi, a equipe que fez a final do Campeonato Paulista contra o SESI Franca. Então a atenção redobrada é necessária para que a gente possa, através dos detalhes que nós estudamos, falamos, treinamos, a gente procurar impor o nosso jogo, seja ele defensivo ou ofensivo. O técnico Fernando Diniz, do Corinthians, já tem um desfalque confirmado para a partida contra o São Paulo no próximo domingo, às 18h30, pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Esses são apenas alguns dos temas, alguns importantes, e passa ano, vem ano, a gente sempre fala, da questão das queimadas. Mas vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo rápido e na sequência informações com alerta, orientação para você que está ligado aqui no canal 23. O maior perigo da sua casa pode estar onde você nem imagina. Fique atento com o mosquito da dengue. 80% dos criadouros estão nas residências. O governo do estado de São Paulo já está fazendo a sua parte. Faça a sua também. Elimine a água parada. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. E se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a defesa civil somos todos nós. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto.
uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca. Já estamos de volta, sexta-feira, final de semana está chegando, o tempo está cada dia mais seco, você já deve ter percebido isso. Nós temos aí também já a previsão do tempo, até com alguns indicativos de chegada de frente fria para as próximas semanas, mas passa ano e vem ano, a gente sempre fala de um problema grave, apesar aí da conscientização, da orientação, das campanhas que são feitas, inclusive nós falamos muito sobre isso no JR23, mas a prática continua, que é atear fogo em local onde não pode, seja para queimar lixo, seja para fazer limpeza de área rural. Nós estamos falando das queimadas. Só para você ter uma ideia, nós estamos em maio ainda, né? Encerrando aí o que podemos considerar a primeira semana, mas o número de incêndios já cresceu mais 400%. Esse alerta foi feito aqui em Franca pelo Corpo de Bombeiros, vamos acompanhar na reportagem. O crescimento expressivo no número de incêndios em Franca tem preocupado autoridades e reforçado o alerta para a população. O tema foi destaque na Câmara Municipal com a participação da comandante do Corpo de Bombeiros, capitã Sandra Elaine de Andrade Bueno de Camargo. De acordo com ela, até o mês de maio de 2025 foram registrados 9 incêndios florestais no município. Já neste ano, no mesmo período, o número saltou para 39 ocorrências, um aumento superior a 400%. Então, são mais de 400% de aumento comparado ao ano anterior. Tudo isso acende um sinal de alerta para a população, que se nós não estivermos atentos a esse tipo de prática, a situação vai ficar bem complicada. E por mais que a gente conte com recursos oferecidos pelo município para reforçar os nossos atendimentos, a consciência e a atitude da população conta muito para que a gente possa ter um período de estiagem mais tranquilo. A capitã destacou que os incêndios começaram mais cedo neste ano, o que intensifica a preocupação com os próximos meses, tradicionalmente mais secos. Segundo ela, esse cenário exige atenção redobrada tanto do poder público quanto da população. Além dos incêndios em áreas de vegetação, as queimadas em terrenos baldios também foram apontadas como um dos principais problemas. A comandante condenou a prática e reforçou que se trata de crime ambiental, com impactos diretos na saúde pública e no meio ambiente. A fumaça gerada, além de causar desconforto, pode provocar problemas respiratórios, especialmente em crianças e idosos. Há ainda riscos de o fogo sair do controle e atingir residências ou causar acidentes. Hoje mesmo eu gravei uma entrevista a respeito de uma pessoa que ateou fogo em um terreno baldio. Ela foi filmada por uma câmera de segurança de uma edificação e a gente vê claramente o tipo de atitude que nós repudiamos porque causa uma série de prejuízos não só ao meio ambiente, mas as pessoas que moram estão passando no entorno e os riscos envolvidos de acidentes, a inalação da fumaça. Então eu peço à população que tenham consciência a respeito deste tipo de prática. Diante desse cenário, o Corpo de Bombeiros reforça a importância da conscientização da população. A orientação é evitar qualquer tipo de queimada e denunciar práticas irregulares pelo telefone 190. A comandante também ressaltou que o reforço na estrutura da corporação é essencial para enfrentar a alta demanda. Uma nova viatura, adquirida com recursos de emendas impositivas, deve contribuir para agilizar o atendimento às ocorrências, especialmente em incêndios urbanos e ambientais. É uma prática criminosa. Quem vê, por gentileza, faça a denúncia por meio do telefone 190 e também que a gente possa combater com a conscientização das pessoas em relação ao que a gente não quer para a gente não faz para o próximo, para que a gente possa ter empatia e diminuir esses números.
Bom, as denúncias são sempre muito importantes, né? Mas também vai aí a consciência de cada pessoa, né? Que faz mal. A pessoa que coloca fogo em um terreno, será que ela não pensa que vai fazer mal também para a família dela, né? Porque todo mundo acaba sendo afetado aí com essa atitude, na verdade, que é considerado aí um crime. As denúncias são sempre muito importantes pelo 190, denúncia pelo 190 da Polícia Militar. Aí para combater as chamas, né, para fazer o trabalho de combate ao incêndio, 193, o Corpo de Bombeiros que trabalha e trabalha muito nessa época do ano. Vamos falar também de um outro assunto importante. Maio, nós temos o movimento internacional de prevenção aos acidentes de trânsito. Infelizmente, Franca lidera um ranking em todo o estado de São Paulo com um número de mortes, né? Com índices acima, inclusive, da capital paulista. De todo o estado de São Paulo, números de mortes e também de casos de acidentes. E a campanha Maio Amarelo também acontece nas cidades, no chamado perímetro urbano, mas também acontece nas rodovias. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Esse é o tema da campanha Maio Amarelo de 2026. E o objetivo é o mesmo dos anos anteriores: chamar a atenção de todos que fazem parte do trânsito para a redução de acidentes, mortos e feridos nas estradas do país. No ano passado, foram registradas mais de 72 mil ocorrências de trânsito, 6 mil mortes e 83 mil feridos nas rodovias federais. Mesmo com redução na comparação com 2024, os índices ainda são considerados altos. Um acidente com um transporte coletivo, com muitas incidências de morte num único acidente. Isso joga muito as estatísticas dos nossos números para cima. Então a gente tem trabalhado com transporte de passageiros, empresas de transporte de passageiros, empresa de transporte de cargas e todos esses que têm um índice de acidente de letalidade mais alto, para a gente tentar fazer essa mudança de cultura também nesses setores. O que a gente quer mostrar é que há um grau de civilidade em respeitar as normas de trânsito. Então, o governo federal vai colocar também como uma política pública central o respeito, tanto no nível de prevenção, de orientação e de educação, mas também no da fiscalização. E agora também um outro assunto que você acompanha no JR 23 em relação aí à alta de feminicídios no estado de São Paulo, que vem chamando a atenção das autoridades. Está falando de novas mortes, novos casos, novas mulheres. Nesses 3 primeiros meses aqui, janeiro, fevereiro e março de 2026, 86 casos. A gente está falando de um recorde, novamente, do número de casos de feminicídio. Se a gente fizer uma comparação com o primeiro trimestre do ano passado, o número de ocorrências foi 61. No final de semana, mais um caso chamou a atenção lá em São Bernardo do Campo, né? Uma mulher, uma esposa, foi assassinada pelo marido com um tiro na cabeça. Na casa estavam os filhos, segundo eles, aí houve uma discussão antes desse crime. Quando a gente fala de um recorte do número de casos de feminicídio, se a gente fizer também um recorte mensal, também assusta, viu? No mês de março, a gente está falando aqui de março de 2026, foram 30 casos. É o maior número de casos desde a série histórica, desde 2018, tendo aí um aumento. Se a gente for fazer uma comparação com março de 2025, o aumento é de 58%. Na cidade de São Paulo também teve um número recorde, 17 ocorrências nos 3 primeiros meses, novamente março com o maior número, com 6 ocorrências. Quando a gente fala em recorde do número de feminicídios, a gente também vai falar do recorde do número de descumprimento de medidas protetivas. Março de 2026 foram 1.083 casos, uma média de um caso a cada 40 minutos. Se nós fizermos uma comparação com o ano passado, também em março de 2025, o aumento é
é de quase 32%. A Secretaria de Segurança Pública enviou uma nota, disse que está ampliando o atendimento da Delegacia de Defesa da Mulher, também um pacote de medidas contra a violência, à mulher. Segundo a Polícia Civil, nos 3 primeiros meses deste ano, 2.000 homens foram presos, tanto em flagrante quanto cumprimento de mandados judiciais, todos ligados à ocorrência de violência contra a mulher. Eu conversei com a Fabiola Sucasas, que é promotora de justiça para o enfrentamento à violência doméstica do Ministério Público do Estado de São Paulo. Ela falou justamente desse número recorde e da relação do número, do aumento do número de feminicídio com os casos de descumprimento das medidas protetivas. Vamos ouvir. O Ministério Público de São Paulo já fez uma pesquisa que apurou que desses feminicídios, dos feminicídios consumados, de 2 a 10% apenas acontece quando a mulher tinha uma medida protetiva. Ou seja, a maior parte deles acontece muitas vezes quando a mulher sequer fez uma denúncia, mas isso não significa que não havia um histórico de violência. Nós sabemos que houve um aumento do descumprimento de medidas protetivas, isso também pode ter relação com o aumento das concessões de medidas protetivas, mas essa relação não é direta. Uma coisa também é preciso sempre reforçar: a medida protetiva, isoladamente, ela não é a salvação. Ela é uma decisão que confere proteção à mulher, mas ela precisa ser monitorada. Intervalo rapidinho, na sequência a gente traz as informações, é claro, da saúde para você que acompanha o JR 23. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de uma mana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar, que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba, que pra baixo é contramão. Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, sô, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca. Já estamos de volta no JR 23, trazendo agora as informações da área da saúde. Um alerta vem sendo feito em relação à necessidade da prevenção, do acompanhamento e do tratamento do risco de glaucoma. Joga na tela, vamos ver. Martin foi diagnosticado com glaucoma quando ainda era criança. A doença fragilizou o olho direito, que acabou perdendo a visão em um acidente quando ele jogava bola. Mesmo assim, o acesso ao tratamento permitiu que ele vivesse uma vida com bastante independência e conseguisse se formar na universidade. Ao longo da minha vida eu fui vivendo normalmente, como uma pessoa vidente, porque eu enxergava muito bem do olho esquerdo. Conseguia fazer as coisas com total liberdade, com autonomia. Recentemente, as complicações da doença acabaram agravando a deficiência visual e agora ele trabalha para se adaptar à nova realidade. Ler se tornou um pouquinho mais difícil,
Mas tudo eu estou conseguindo adaptar com a ajuda do Instituto Dorena Novi, onde eu passo. Então, para praticar esportes, dá para adaptar, para ler, dá para adaptar. O glaucoma causa danos ao nervo do olho, comprometendo gradualmente a visão. Ele não apresenta sintomas nas fases iniciais, daí a necessidade de exames. Uma vez feito o diagnóstico, o médico vai iniciar o tratamento, né? O tratamento ele pode ser feito através de colírios, pode ser feito através de laser ou, em situações mais graves, através de cirurgia para reduzir a pressão do olho. Principal causa de cegueira irreversível no mundo. A estimativa é que metade das pessoas que vivem com a doença não sabem disso. Por isso, uma campanha busca chamar atenção para os perigos do glaucoma. No Brasil, vem crescendo o acesso aos exames que permitem identificar o glaucoma de forma precoce. Mas existem desigualdades regionais nesse acesso. Doenças não diagnosticadas numa fase precoce, muitas delas podem levar à cegueira. Tem algumas que podem levar até a morte. Nós temos tumores intraoculares que podem se disseminar para o corpo. Essas doenças, muitas delas começam de forma silenciosa. Então, coloque o exame ocular completo com o médico oftalmologista no seu check-up. É muito importante. Intervalo rápido, na sequência, as informações do mundo da bola. Finalzão de semana recheado com muitas notícias do esporte. Mais uma vez, o Hexa vai ter que esperar. Escuta isso. Esse é um chamado. Um chamado para bater de frente. De 4 em 4 anos, o país inteiro vibra na mesma emoção. Daqui de dentro, eu já vi isso acontecer. Ano de Copa também é nosso ano. Porque nunca existiu Copa sem a nossa camisa. Nós somos herdeiros do maior reinado que o futebol já viu. E torcer é o nosso legado. Às vezes bate o medo, bate a dúvida, bate a insegurança. E a gente segue. Faz meme, diz que é só futebol. Mas não é. Porque quando isso bate onde dói. Dói quando dizem que acabou, que o futebol morreu, que não é mais como antigamente. Mas daqui de dentro, eu já vi isso acontecer antes. E eu já vi a gente dar a volta por cima. Porque na vida e no futebol, o brasileiro sempre bate de frente. Bate onde mora o orgulho. Bate que eu bato de volta. Minha terra tem basquete, tem história e tem chuá. As vozes daqui vibram como em nenhum outro lugar. O basquete mudou minha vida. No Brasil tem basquete, e ser basquete vai além do esporte. É acreditar que a bola vai cair, mesmo quando nada parece dar certo. O Brasil é gigante, diverso. A gente se reconhece no plural. Mas o que temos em comum? O brasileiro é o corre. A gente vai atrás, cria caminhos dentro do impossível, se adapta, faz festa enquanto se supera. Minha terra tem basquete. Tem basquete pra caramba. O brasileiro é criativo, inovador, autêntico, orgânico. A mudança de direção, o ritmo, o suor, a dança, a energia. A gente sua a camisa, a gente ganha, a gente perde, mas a gente brinca, se diverte, a gente dança, a gente vibra, a gente cai, levanta, dá o sangue e celebra as conquistas. Esse é o nosso jeito. Nossa terra tem basquete. Nossa terra tem basquete e aqui é meu lugar. Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família? Por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito.
Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um Hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde. Estamos de volta no último bloco, o bloco mais agradável, porque falamos aí daquilo que mexe com o coração do torcedor, né? E é claro, falando em torcedor, a gente já começa falando do basquetebol. A equipe francana, ela perdeu o primeiro jogo no duelo contra o Mogi e já faz o seu primeiro duelo hoje, né? Claro, e também no próximo domingo. Só que os duelos, eles acontecem fora de casa. A equipe francana precisa da vitória para empatar a série e depois, quem sabe, trazer aí essa decisão para o ginásio Pedrocão. Vamos acompanhar a reportagem. O SESI Franca inicia uma fase decisiva fora de casa nas quartas de final do NBB. Após o revés no jogo de abertura, no ginásio Pedrocão, a equipe agora terá 2 compromissos consecutivos como visitante diante do Mogi Basquete. Os confrontos serão disputados no ginásio Hugo Ramos e representam um ponto de virada na série melhor de 5. Com o adversário em vantagem por 1-0, o Franca precisa de uma resposta imediata longe de seus domínios para seguir com chances concretas de classificação. O jogo 2, marcado para sexta-feira, às 20h45, abre essa sequência fora de casa com alto grau de pressão. Uma vitória francana iguala a série e recupera o equilíbrio do confronto. Em contrapartida, um novo resultado positivo do Mogi deixará o time paulista em situação bastante delicada, obrigado a vencer todos os jogos restantes. Já o jogo 3, no domingo, às 11h, mantém o cenário de exigência máxima para o elenco comandado por Elinho Garcia. A partida pode significar a retomada do controle da série ou até mesmo colocá-la em ponto crítico, dependendo do desfecho do duelo anterior. Com 2 jogos seguidos fora de casa, o SESI Franca terá pela frente não apenas o adversário, mas também a necessidade de impor seu ritmo em território hostil para continuar vivo nos playoffs. Importantíssima contra a equipe de Mogi, a equipe que fez a final do Campeonato Paulista contra o SESI Franca, então a tensão redobrada é necessária para que a gente possa, através dos detalhes que nós estudamos, falamos, treinamos, a gente procurar impor o nosso jogo, seja ele defensivo ou ofensivo, minimizando, né, os pontos importantes de Mogi, aumentando o nosso leque de opções dentro daquilo que a gente já tem ofensivamente, para que a gente possa buscar a primeira vitória na série. Eu sei que você estava com saudade, o Campeonato Brasileiro será retomado nesse final de semana e com grandes jogos, né? Depois nós vamos ter aquela paradinha para a Copa do Mundo, né? Que as equipes querem justamente encerrar essa fase numa boa condição para tratar os jogadores, para aperfeiçoar treinamentos, quando voltar após a Copa do Mundo. Tem clássico nesse final de semana com a rodada a 15ª do Brasileirão e tem majestoso São Paulo e Corinthians. O técnico Fernando Diniz, do Corinthians, já tem um desfalque confirmado para a partida contra o São Paulo no próximo domingo, às 18h30, pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Alan, titular na derrota por 2-1 para o Mirassol, fora de casa, cumprirá suspensão automática. Ele recebeu um cartão amarelo por cometer falta em cima de Alisson, do Leão Caipira, aos 37 minutos do primeiro tempo. O volante já tinha 2 amarelos acumulados e, com o terceiro, fica indisponível para o majestoso do próximo final de semana. Por outro lado, Diniz poderá voltar a contar com Gustavo Henrique, Mateuzinho, André e Carrillo, que cumpriram suspensão no revés dentro do Maião. Angileri, Hugo Souza e Rodrigo Garro, outros atletas do timão que estavam pendurados, não receberam cartões e estão liberados para jogar o clássico. O Diniz é um cara que dá atenção a todo o grupo. A gente está indo para começar um treino lá, ele está conversando com um moleque da base que vai ver nem tem nenhum jogo no profissional ainda, então ele procura dar essa atenção a todo mundo. Ora ele está conversando com o menino da base, ora ele está conversando com o Gustavo Henrique, um dos mais experientes, então ele procura estar sempre perto do jogador, entender o que o jogador está passando, o momento, a fase que o jogador está, se está jogando, se não está, se está bem, se não está. Então ele procura dar essa atenção. Ele fala que jogador feliz não machuca, né? Então a gente vem de uma sequência boa, todo mundo feliz, o grupo inteiro feliz e, graças a Deus, acredito eu, que depois que ele chegou a gente não teve nenhuma lesão, se eu não me engano. Então é importantíssimo para nós ter esse suporte não só do treinador, mas também do cara que está ali, que você vê que está dando atenção. E principalmente para os jogadores que não estão jogando, né? Porque quem está jogando está feliz já, está em campo, está desempenhando, está mostrando seu trabalho. Então
ele dar essa atenção para os caras que não estão jogando também é importantíssimo, e a gente sempre sente um grupo bem homogêneo, bem coeso, todo mundo junto, todo mundo em busca do mesmo objetivo. Isso passa muito pelo trabalho que ele faz individual ali com cada um. O São Paulo Futebol Clube terá um desafio ainda maior no clássico diante do Sport Clube Corinthians Paulista. Pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o tricolor entra em campo na Neoquímica Arena com uma série de desfalques importantes, enquanto tenta encurtar a distância para os líderes da competição. O principal problema está no setor ofensivo. O atacante Lucas Moura está fora após romper o tendão de Aquiles e passar por cirurgia. A lesão afasta o jogador até o fim de 2025, interrompendo mais uma tentativa de sequência após ele já ter enfrentado problemas físicos recentemente. Além dele, o sistema defensivo também preocupa. O zagueiro Alan Franco e o lateral direito Lucas Ramon tiveram lesões confirmadas em exames e também não estarão à disposição. As baixas aumentam o desafio do técnico Roger Machado, que precisará reorganizar a equipe para um dos jogos mais importantes da rodada. Mesmo com os desfalques, o São Paulo busca um resultado positivo fora de casa para seguir próximo do topo da tabela. Já o Corinthians encara o clássico como uma oportunidade de reação, tentando sair da zona de rebaixamento diante de sua torcida. O majestoso promete intensidade e pressão dos dois lados. De um lado, a briga pelas primeiras posições, do outro, a urgência por recuperação no campeonato. Estatisticamente, né, os adversários conseguem acessar a bola na nossa área não mais que a média do que então a gente não é que a gente vier sofrendo, né? Os adversários têm valências. Agora, com as ausências, né, e com jogadores que têm por virtude essa característica, né, a gente vai buscar eliminar, né, com maior eficácia, digamos, essa bola, né? E às vezes ela não está, e às vezes não está só na estatura do jogador que tem lá dentro, né? Talvez seja por vezes tu encurtar mais rápido naquele que tem a bola para que ele não consiga ter acesso à área de cruzamento, né? Fazer uma boa dobra de marcação para que não tenha jogada de combinação e o jogador consiga acessar a área, né? São várias questões, mais do que só um bom posicionamento, ou a estatura, ou a característica de um jogador específico, né? Ainda falando do Brasileirão, vamos conferir os demais jogos que movimentam a 15ª rodada. A 15ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 promete movimentar o fim de semana com confrontos diretos importantes e clássicos nacionais, distribuídos entre os dias 9 e 10 de maio. A rodada marca a sequência da competição em um momento em que a tabela começa a se desenhar, aumentando a pressão por resultados tanto na parte de cima quanto na luta contra o rebaixamento. Entre os principais destaques, o clássico entre Corinthians e São Paulo chama atenção no domingo, em um duelo tradicional que costuma ter impacto direto na classificação. Outro confronto de peso envolve Grêmio e Flamengo, reunindo duas equipes que frequentemente brigam na parte de cima da tabela. A rodada também reserva partidas importantes para clubes que buscam regularidade. O Atlético Mineiro enfrenta o Botafogo, enquanto o Palmeiras visita o Remo fora de casa. Já o Fluminense recebe o Vitória, tentando aproveitar o mando de campo para somar pontos importantes. Completam a rodada os confrontos entre Coritiba e Internacional, Bahia e Cruzeiro, Santos e Red Bull Bragantino, Mirassol e Chapecoense e Vasco da Gama e Atlético Paranaense, completando os 10 jogos da rodada. A expectativa é de uma rodada equilibrada, com confrontos diretos que podem provocar mudanças significativas na classificação. Com o campeonato avançando, cada ponto passa a ter peso ainda maior na corrida pelo título e na briga para permanecer na elite do futebol brasileiro. É isso aí, chegamos ao final do JR 23, quero desejar a você aí boas comemorações, um feliz Dia das Mães, para todas as mamães que nos acompanham diariamente aqui no JR 23. Na segunda-feira estaremos de volta com mais uma edição. Um abraço, bom fim de semana.